Olha que caso misterioso, tá? O Wellington se envolveu num acidente de trânsito no dia 31 de maio. Até aí, um acidente de trânsito, isso acontece mesmo. Enche a tela, por favor, com a foto dele. Ele tem 29 anos, bateu de moto numa outra moto quando passava pela região do Cambuci, aqui em São Paulo. O que acontece a partir dessa batida é que é um verdadeiro mistério. Vem pra mim, por favor. O Wellington, depois do acidente, aqui em São Paulo, foi levado por uma unidade de resgate até um hospital. No boletim de ocorrência tá lá, olha, ele foi levado para o Hospital São Paulo. A família fica sabendo disso, entra em desespero, é evidente, e vai até lá procurar o Wellington. Quando chega no hospital, onde o Wellington deveria estar, inclusive enfermo, doente, machucado, veio a surpresa. Ele nunca apareceu por lá. Vamos tentar entender essa história intrigante, vamos lá. Não é fácil, não. Oh, meu pai, Espírito Santo, ajuda, meu Deus. Eu não sei se eu vou viver sem meu filho. Deixa aí. Abraçada à namorada do filho, Dona Maria se desespera diante da falta de notícias de Wellington. A dor muito grande, a angústia é grande, meu Deus, para ajudar a gente. Oh, meu Deus. Um acidente envolvendo a moto de Wellington. Um boletim de ocorrência registrando que as vítimas foram levadas para 2 hospitais da região. O bombeiro falou que socorreu ele, enfaixou a cabeça dele, levou para o Hospital São Paulo. Lá no Hospital São Paulo ele não se encontra. A gente foi na Santa Casa, na Santa Casa do mesmo jeito. O segurança até ajudou a gente. Ele olhou lá no papel, lá tá escrito Maria João, que ele tem a tatuagem com meu nome no braço dele. Mas Dona Maria não localizou o filho em nenhuma unidade de saúde. Em vários hospitais, Hospital São Paulo, nas clínicas, Santa Casa, Até IML. São Cristóvão, fui no ML, fui no Hospital João 23, fui no Hospital Ipiranga. A gente tá correndo risco de pegar essa doença, porque eu tô entrando de hospital. É de um hospital em outro. De um hospital e outro. Em delegacia já fui umas 2 vezes, eu não sei o que fazer mais. Quando eu fecho o olho, eu vejo ele caído no chão, no meio do matagal, então a gente tem que dar um jeito de encontrar ele, porque tá difícil. Mas como seria possível uma vítima de acidente desaparecer depois de ser socorrida? Qual era o real estado de saúde de Wellington depois de bater em outra moto? Ai, eu não sei te falar, passa tanta coisa, sabe, na cabeça. Às vezes a gente acha que ele foi roubado. É tanta coisa que a gente não sabe nem o que falar. Em busca de respostas, nossa equipe localiza a única pessoa que se sabe que presenciou o atendimento na polícia depois do acidente na região da Moca, em São Paulo. Dona Bernadette, o que a senhora viu quando saiu aqui? Pelo que a senhora percebeu, ele dava sinais que estava ferido? A gente tem informação de que o acidente envolveu 2 motos, um homem e uma mulher. Então o homem só poderia ser o Wellington, porque a outra vítima é mulher. A senhora conseguiria reconhecer se o rapaz que a senhora viu conversando com os policiais depois do acidente é esse aqui? O Wellington deixava a moto exatamente aqui nessa posição. A casa dele e da mãe fica nesse beco estreito, onde todos os moradores se conhecem, se dão bem, até porque muitos são parentes do Wellington. O pessoal aqui conta que ele saiu de moto por volta de 9 horas da noite. O rapaz não escondia empolgação naquela noite, afinal de contas, iria começar no novo emprego, na região da Avenida Paulista. Wellington deu um abraço na mãe antes de sair e disse que agora finalmente poderia pagar o conserto do carro dele, que estava parado já há vários meses porque o motor fundiu. Ao sair daqui, Wellington carregava uma mochila com documentos, comprovante de residência e também atestado de bons antecedentes criminais. Ele precisava entregar toda essa papelada porque era o primeiro dia na empresa.
Por isso, a família não acredita na possibilidade de não terem identificado o Wellington depois do acidente. E o comprovante de residência também ajudaria a polícia a chegar até a casa dele, o que não aconteceu. E o bombeiro que socorreu ele falou para mim, pro meu compadre, que ele estava sem documento. Eu falei, meu filho estava com documento, porque ele saiu com a mochila azul e preta nas costas. Ele estava com a jaqueta preta e a jaqueta de motoqueiro, e o capacete dele é preto e branco. E ele não ia sair sem documento. E lá em cima da moto dele tem um capacete vermelho. Né? Não é o dele? Não é o dele é preto e branco. A namorada conta que o Wellington disse que iria trabalhar até às 7 da manhã. Mas o acidente de trânsito aconteceu antes das 2. Mais um detalhe sem explicação até agora. E por que o acidente foi no início da madrugada? Não sei te falar. Ele não ficou até às 7 da manhã. A não ser se eles mandaram ele ir para outro lugar. Porque ele ia ser folguista de segurança, pelo que ele me falou. Aí ia ter vários locais. No caso, quando um segurança faltasse em algum local, ele ia lá cobrir. Juntas, já percorreram hospitais e até o Instituto Médico Legal. Mas a resposta é sempre a mesma. O Wellington não deu entrada nesses locais e também nenhuma pessoa sem documento com as características dele. Nos bombeiros, a mãe dele fez uma ocorrência primeiro, né? E eles falaram que foram aqui no batalhão da Vila Prudente que socorreu ele. Nós já fomos lá, eles falaram assim que socorreu ele e levou ele para o Hospital São Paulo. Só que nós chegamos lá no Hospital São Paulo, eles falam que não deu entrada nesse horário. Não tem ninguém que chegou lá acidentado com quedas de moto, que nesses horários que eles estão falando. É muito estranho. O bombeiro diz que socorreu o seu filho e levou para o hospital. O hospital onde o bombeiro garante que deixou o seu filho não tem registro nenhum. Não tem registro nenhum. Você acha que ele, ao invés de entrar no hospital, fugiu? Teria motivo para isso? Eu acho não, porque ele falou que pegou ele inconsciente. Né? Eu não sei o que aconteceu, porque tá na mão de Deus. Aí eu peguei e contratei um advogado, né? A minha comadre mandou um advogado para correr atrás. Ele tá correndo, vai ter que ir na corregedoria, né? Porque até os delegados lá na delegacia que eu fui na DP, o escrivão falou que tá estranho. Tem que correr atrás para descobrir onde é que ele tá. Mesmo depois de todos esses dias, quase uma semana depois do acidente, a gente ainda encontra aqui no asfalto peças que seriam das duas motos que se envolveram na batida. Marcelo, você reconhece inclusive esse plástico ali? Sim, é da lanterna de uma das motos que eu vi no pátio da delegacia. E lá na moto, sinais também de que pelo menos uma vítima passou mal aqui. Isso, o mesmo vômito que eu encontrei na moto que está no pátio, eu encontrei aqui no local do acidente na segunda-feira, no dia 1º de manhã. Olha, pela informação oficial, a polícia chegou aqui 1h54 da manhã de sábado para domingo. E o primo do Marcelo deu entrada no hospital quase 2 horas depois. Isso é o que consta no registro oficial. Só que na prática, o hospital nega que tenha atendido o Wellington naquela madrugada. O que aconteceu daqui até o hospital é o que a família quer entender. Isso, a gente quer entender porque ele deu entrada a 1h34 das duas UR que socorreu ele lá na Santa Casa de São Paulo. A 114 e a 116 deu entrada nesse horário lá. E até então nós chegamos lá procurando ele como indigente ou como o nome de Wellington Ribeiro e não encontramos ele lá. Falamos com as assistentes sociais e ninguém localizou ele lá no hospital. O que a família não acredita que ele tenha sido atendido como indigente, já que o Wellington estava com o documento, o comprovante de residência e até com o atestado de bons antecedentes criminais. Só que aqui nessa região, a gente sabe que há muitos moradores de rua, então existe o receio de que durante o acidente, até antes da chegada da polícia, alguém tenha levado a mochila do Wellington com os documentos. Só que mesmo assim, a vizinha contou que ele estava consciente. Mesmo sem os documentos, ele teria revelado o nome e essa hipótese
de dar entrada em algum lugar como indigente, vocês descartam? Descarta, porque eu falei com o bombeiro que socorreu ele falou que ele estava falando um pouco meio fora de si, mas estava em pé, não estava inconsciente nem nada. O nome ele conseguiria falar? Conseguiria falar pelo menos o nome. Ele estava em pé, falou que ele estava meio aéreo, mas dava para ele ter falado o nome sim. E esse bombeiro garantiu para você que entregou ele no hospital? Eu fui lá no batalhão, na corporação que ele trabalha, ele garantiu para mim lá, falou que fez um curativo nele e deixou ele na Santa Casa de São Paulo. Mas lá eles negam? Lá eles negam. O boletim de ocorrência do acidente registra que a moto de Wellington foi mesmo apreendida pelos policiais. Mas entre as vítimas tem o nome de uma mulher e a outra pessoa aparece como não identificada. Seria Wellington. Olha, o primo do Wellington veio até o local do acidente já no dia seguinte. Foi quando a família foi até a delegacia registrar um boletim de ocorrência por desaparecimento. Então eles descobriram que o nome do Wellington constava em uma ocorrência de trânsito exatamente aqui nesse endereço. A gente descobriu que a moradora dessa casa foi a única que saiu para a rua para entender o que estava acontecendo naquela madrugada. Por isso, a gente vai tentar conversar com ela. Tudo bem, querida? Desculpa te incomodar. O que a senhora viu naquela madrugada? Ele estava bem, estava passando mal? Eu percebi que tinha um carro batido. Eu falei com meu filho, acho que foi uma batida, né? Foi acidente. Aí nós abrimos a janela, ficamos olhando, aí tinha duas motos, tinha um rapaz em pé, conversando, só que eu não prestei atenção, a roupa dele, Mas esse rapaz estava consciente, estava conversando? Estava, essa pessoa que estava, assim, as duas motos estavam lá e ele estava em pé, assim, e uma policial e um policial, entendeu? Pelo que a senhora percebeu, ele dava sinais que estava ferido, tinha escoriações? Não. Ele estava desse jeito assim, em pé, com as mãos cruzadas e os policiais conversando, entendeu? Então ele falava normalmente, ele estava consciente? Sim. Essa pessoa que estava conversando estava, entendeu? Não sei se era o verdadeiro, né? A senhora conseguiria reconhecer se o rapaz que a senhora viu conversando com os policiais depois do acidente é esse aqui? Ai, moço, pra te falar a verdade, não. Porque como eu vim daqui, então não prestei bem atenção assim e a gente fica com medo também, né? A senhora viu de muito longe, não consegue ter certeza? Eu vi daqui, eu não tenho certeza que é esse moço. Sei que tinha um moço conversando, não sei se é esse, né? Eu não posso afirmar aquilo que eu não tenho uma certeza, entendeu? Ela é a única testemunha que viu o atendimento da polícia e também tem a informação de que a ambulância veio até aqui. A dona Bernadette percebeu que era um rapaz e a informação oficial que consta no boletim de ocorrência é que o acidente envolveu uma outra vítima do sexo feminino. Então, o único homem que estava envolvido no acidente era o Wellington. E até o relato da dona Bernadette, ele se sentia bem, conversava, estava consciente. O que aconteceu depois disso é um mistério que atormenta a família. Nesta imagem dá para ver apenas o reflexo da luz do giroflex. Olha, aqui em frente ao local do acidente são pelo menos 5 câmeras de segurança. Apesar de todos esses equipamentos nos 2 prédios, nenhum gravou o acidente. Nas imagens daquela madrugada também não dá para ver as 2 motos. É que as câmeras gravam apenas o que acontece aqui na calçada, elas não mostram a rua. O que se sabe é que o acidente aconteceu logo depois dessa esquina, que segundo os moradores é bastante perigosa porque os motoristas entram aqui em alta velocidade. O boletim de ocorrência registra que as 2 vítimas foram encaminhadas para hospitais diferentes. Só que a família do Wellington já percorreu todos os hospitais da região e em nenhum deles há o registro com o nome do Wellington. Wellington Ribeiro de Souza, de 29 anos, nunca tinha se envolvido em ocorrências policiais. Uma pessoa muito sossegada, sabe? Não é de briga.
É isso que eu sei dele, não é de briga. O que ele puder fazer pela pessoa, ele faz. É uma pessoa, sabe, é uma pessoa tranquila, não é uma pessoa de confusão com ninguém, sabe? Ele é uma pessoa muito tranquila, ele. Mesmo namorando já há mais de 3 anos, o Wellington fazia questão de continuar morando com a mãe. É que aqui ele ajuda a Dona Maria a cuidar dos netos dela. As crianças são filhas da irmã do Wellington que morreu em um acidente. Então ele também se sentia responsável por elas. Fazia questão de trabalhar duro para garantir o sustento dos sobrinhos e da mãe. Aqui todos dizem que o Wellington era extremamente tranquilo, um rapaz trabalhador que nunca se envolvia em confusão. Ele é tudo na minha vida, meu filho, faz tudo por mim. Ele é meus pés e minhas mãos. Eu não sei mais o que eu vou fazer. Não sei mais o que eu... Sabe, às vezes eu não sei, meu Deus, o que eu faço na minha vida sem ele. Já perdi uma filha. Perder outro filho, minha família está se acabando.